bom. Gente, eu falei para vocês, eu vou pedir bastante a tua atenção nessa noite, tá? Para a palavra. Eu falei para vocês que nós vamos, durante esses 50 dias, nós estaremos falando sobre temas que tenham a ver com uma mesa, tá? E eu quero trazer algumas palavras para ministrar o teu coração e para você pensar, para você refletir sobre algumas coisas importantes na tua vida, na vida da tua família. E hoje, o tema da nossa primeira conversa é este: quanto vale Jesus para você? Presta atenção na pergunta. Quanto vale Jesus para você? Se eu fizer essa pergunta, eu tenho certeza de que as pessoas vão falar coisas muito bonitas. Jesus para mim é tudo. Jesus é o meu bem mais precioso. Jesus é o que eu tenho de maior valor. Não existe nada nesse mundo que vai equivaler à importância de Jesus. Então, as respostas, principalmente no ambiente cristão, serão respostas muito bonitas a respeito de Jesus, principalmente se você tiver um tempo, né? Um tempo para pensar, um tempo para escrever, um tempo para elaborar uma boa resposta, tá? Mas, no fundo do teu coração, quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Tirando aquilo que eu falo, quanto vale Jesus para mim? Porque o valor de alguém está no quanto eu estou disposto a renunciar de mim. O valor de alguém está exatamente aí, no quanto eu estou disposto a renunciar de mim. Nós vamos ler um texto, que é um texto muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, olhando para esse texto nessa perspectiva. E na semana passada, eu comentei com vocês no domingo passado, me chamou muito a atenção a leitura que eu fiz desse texto. E Deus colocou no meu coração que eu deveria compartilhar com a comunidade. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero convidar você para a gente ler junto, Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de número 1 até o verso de número 8. Versos de número 1 até o verso de número 8. Ok? João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali, aí eu vou ler nessa outra, aqui está nessa versão, né? Tá, eu vou ler nessa versão, vou começar a ler de novo, tá? Para você que está acompanhando aqui, ok? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e derramou o perfume nos pés de Jesus, e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou muito perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido
e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar daquilo que era colocado nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Esse texto é um texto que me chama hoje muita atenção. Eles estão numa mesa, Jesus foi ali para uma ceia, para um tempo de comunhão. Olhando para o texto aqui, você já percebe que é uma das últimas ceias. Jesus está num dos últimos momentos antes do seu sacrifício. E Jesus, ele está sentado a essa mesa, ali com os religiosos, e de repente entra uma mulher, e essa mulher, ela quebra um vidro de perfume, de nardo puro. Esse perfume custava 300 denários, que eram 300 dias de trabalho, ou 300 moedas de prata, porque cada moeda de prata equivalia a um dia de trabalho. E essa mulher pega esse perfume raríssimo e caro, e ela quebra o perfume, ela entra por trás ali, no chão, meio que rastejando, ela vai onde Jesus está, e ela está chorando muito, ela está na presença de Jesus, ela está quebrantada, e ela então abre esse perfume, derrama sobre os pés de Jesus, e limpa, e passa os seus cabelos. E Jesus está ali recebendo aquele cuidado, aquela expressão de adoração, aquela entrega, aquela revelação de valor. Jesus está ali. E Judas, quando ele olha para aquela situação, na cabeça dele, ele pensa o seguinte: por que essa mulher está desperdiçando esse perfume no pé de Jesus? Por que essa mulher está desperdiçando esse perfume nos pés de Jesus? Podia ser feito outra coisa com isso. É muito dinheiro. Vale muito. A gente podia vender e podia fazer bastante coisa. Presta atenção nessa palavra, desperdício. Porque é isso que o Judas tem no coração quando vê essa mulher colocando aquele perfume nos pés de Jesus. O Judas está dizendo o seguinte: essa mulher está desperdiçando o perfume. Colocar o perfume em Jesus é desperdiçar o perfume. E aí eu fui tentar entender o que significa a palavra desperdício. E a palavra desperdício, ela significa dar algo a alguém que não merece. Já ouviu essa expressão, né? Ah, você está desperdiçando tempo com essa pessoa. Ou seja, você está dando um tempo que essa pessoa não merece. O que Judas estava dizendo naquele momento é: essa mulher está depositando um valor aos pés de alguém que não merece. Aquela mulher, se ela tivesse algo a mais, ela também colocaria aos pés de Jesus. Porque para aquela mulher, Jesus era muito mais valioso do que aquele perfume. Mas para Judas, o perfume era mais valioso do que Jesus. Para aquela mulher, independente do que ela tivesse, diante daquilo que Jesus fez na vida dela, o que Jesus fez na vida dela era de muito maior valor do que qualquer coisa que ela tinha.
E quando eu li esse texto, há uns 10 dias atrás, isso mexeu muito comigo. Porque eu fiz essa pergunta, que é o tema da nossa conversa: quanto vale Jesus para você? E eu fiquei pensando, por exemplo, Fabiana, se o pensamento de Judas era um pensamento inteligente. E eu descobri que nem se ele fosse olhar, tirasse o lado espiritual, tirasse o lado da bondade, da misericórdia, do amor de Jesus. Vamos tirar esse lado, Jesus o Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o Messias, Jesus que deu a vida dele por nós. Vamos tirar esse lado espiritual. Vamos olhar para Jesus enquanto homem, enquanto o que ele fez. Jesus um dia foi convidado para um casamento. Então vamos lá. Bom, primeiro deixa eu falar para vocês o que seria 300 denários ou 300 moedas de prata. O texto bíblico diz que equivalia a 300 dias de serviço. Vamos imaginar que hoje uma pessoa ganha numa diária, e naquela época a diária era muito mais baixa, mas vamos imaginar a diária média de uma pessoa R$200. Se a diária fosse R$200, quanto seriam 300 denários? R$60 mil, ok? Então, aquela mulher estava despejando em Jesus um perfume que valia R$60 mil. Ok. Agora vamos imaginar o que Jesus fez, para ver o quanto que Jesus valia. Vamos começar a pensar alguma coisa assim. Lembrando que nós tiramos todo o lado espiritual por enquanto de lado. Tá, vamos lá. Um dia Jesus foi convidado para um casamento. E nesse casamento Jesus transformou água em vinho. Jesus pediu para que pegasse 6 talhas. 6 talhas. Essas talhas tinham aproximadamente 60 litros de água. Ok? Daria 480 litros, sei lá, aproximadamente. Ou mais. Mas vamos lá. Jesus transformou essa água em vinho. Tá? Eu fiz aqui mais ou menos uma conta. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você. Olha só. 6 talhas de 60 litros dariam aproximadamente daria 480 litros, certo? Se fosse dividido por garrafa de vinho, que dá em torno de 750 ml, vamos imaginar, seriam aproximadamente 400 e poucas garrafas, daria, sei lá. Eu fiz a conta, se fosse vender cada litro de vinho a R$300, daria 144 mil. 144 mil reais. Jesus pegou a água e transformou em vinho, que equivalia, no mínimo, a 144 mil reais. Ok? Num outro momento, Jesus, ele faz o milagre da pesca de Pedro, Lucas capítulo 5. Ele não tinha pego peixe nenhum, e Jesus falou para ele: pega o teu barco e vai até tal lugar. Esses dias eles encontraram um barco daqueles, da época, em algum lugar, e conseguiram entender como é que era o tamanho, mais ou menos, do barco. E o barco, ele tinha a capacidade de colocar mais ou menos 1 tonelada de peixe. E aí Jesus, ele pede para que Pedro vá até tal lugar e jogue, Jesus jogar a rede, o Pedro jogar a rede, o Pedro jogou a rede, e pegou tanto peixe, que deu para encher 2 barcos, 2 toneladas de peixe. Se a gente fosse ver, R$30 a tonelada do peixe, daria quanto? R$30 o quilo do peixe, vezes 2 toneladas, daria em torno de 60 mil, mais ou menos. Exatamente. Num outro momento, olha só, o nardo era quanto? 60 mil. Num outro momento, Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e peixes. E ele faz uma multiplicação
Com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão entre 12 e 15 mil pessoas e sobram 12 cestos cheios. Quanto que vale cada pão? Quanto que vale cada quilo de peixe ali? Estou fazendo contas aqui com você. Sem contar isso, vamos olhar o seguinte: quanto que vale uma pessoa que estava morta há 4 dias ressuscitar? Quanto que vale um cego voltar a ver? Quanto que vale uma pessoa possessa de espírito maligno ser liberta? Quanto que vale uma pessoa que estava na prostituição ser restaurada? Quanto que vale um homem que estava há 38 anos paralítico voltar a andar? O Judas viu tudo isto. O Judas viu tudo isso. Mas ele achou que era dinheiro demais colocado num perfume para derramar nos pés de Jesus. Para Judas, Jesus valia menos do que aquela expressão de adoração, do que aquele perfume derramado nos seus pés. E valia tão menos, presta atenção, valia tão menos que 5 dias depois, o Judas vende Jesus por quanto? 10% daquilo, 30 moedas de prata. E quando eu pensei nisso, eu pensei o seguinte: quanto vale Jesus para mim? Quanto que Jesus vale para mim? Quanto que Jesus significa para a minha vida? Porque eu quero ser bem claro com você. Hoje, a gente fala que a gente ama Jesus. A gente fala que Jesus é muito importante na nossa vida, que Jesus é o de maior valor. Mas eu pergunto, o quanto você está disposto a dar por Ele e para Ele? O quanto eu e você estamos dispostos a abrir mão por causa dEle? E é daí que eu trouxe os pontos que eu quero trabalhar com você nessa noite. E o primeiro ponto é esse: quem reconhece o valor de Jesus, entrega o seu melhor sem reservas. Maria, ela tinha aquele perfume, era o melhor que ela tinha. E ela quis colocar aos pés de Jesus o melhor que ela tinha. Judas andou com Jesus durante 3 anos. Judas participou com Jesus da vida de Jesus durante os 3 anos. Mas Judas nunca conheceu o valor real de Jesus. Para Judas, Jesus não valia muito. Mesmo andando com Jesus, sendo um dos discípulos, dizendo que era um dos discípulos, mas ele não dava a Jesus um valor, um grande valor. Maria, por sua vez, ela não se importa com o custo. O amor dela por Jesus supera qualquer cálculo humano. Por que eu fiz questão de trazer para vocês aqui, que eu inventei da hora? Por que eu fiz questão de fazer alguns cálculos com você? Exatamente porque foi isso que Judas fez. Judas ficou calculando. Será que vale a pena mesmo dar isto para Jesus? Será que vale a pena mesmo ser fiel a Jesus? Será que vale a pena mesmo entregar para Jesus isto? Entregar, por exemplo, vamos ser bem práticos aqui. Será que vale a pena entregar o meu tempo para Jesus?
Porque para muita gente não vale. Tem muita gente, por exemplo, que ou vem à igreja, ou participa de algo, só quando tem vontade, só quando quer, só quando é interessante, só quando agrada, só quando não está chovendo, ou quando não está sol, ou quando não tem nenhuma outra coisa melhor para fazer. Porque, na verdade, Jesus não tem muito valor. Jesus não tem muito valor. Eu lembro, em Joinville, quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi num grupo de adolescentes, e nós tínhamos um casal que cuidava da gente, que cuidava dos adolescentes, a tia Mariquinha e o tio Namor. Eles eram pessoas de bastante idade, ao contrário da Natália e do Rafa, que são bem novos. A tia Mariquinha tinha uns 68 anos na época, o tio Namor já tinha uns 72 anos. E eu ia toda quinta-feira conversar com ela, ela me discipulava. E quando eu sentava, ela começava a contar muitas histórias, e ela contava que quando ela era pequena, a família dela, os pais dela, iam para a igreja todo domingo, na escola dominical pela manhã e no culto à noite. E muitas vezes estava chovendo, e eles pegavam sacolas e amarravam sacolas no pé, no calçado, pegavam outro calçado mais simples. Quando chegava na igreja, daí trocava de calçado, pegava aquela sacolinha toda suja de barro, dia que estava chovendo, e eles andavam em torno de 4 quilômetros, 6 quilômetros, para chegar até a igreja. Só que para eles, era algo que não era negociável. Não era assim, tipo, hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. Era um compromisso, era importante. Estar com Jesus era importante, era algo de valor. E essa é uma das coisas que nós estamos perdendo. Porque, pensa comigo aqui, se você tem algo que tem muito valor para você, uma pessoa que tem muito valor para você, você quer ter o que com ela? Tempo. Você quer ter tempo. Toda pessoa que é uma pessoa de valor para você, você quer ter tempo com essa pessoa. Você não vê a hora de estar com esta pessoa. Não vê a hora de estar perto desta pessoa. Então avalie quanto vale Jesus para você. Porque se Jesus ele é importante para mim, eu quero ter tempo com Ele. Mas aí às vezes vem aquela conversa fiada. Mas Jesus está em todo lugar. Jesus está na minha casa. Jesus está no shopping. Jesus está na rua. Ok, pode continuar pensando assim. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ter uma igreja, eu não preciso estar numa comunidade. Você pode pensar isso, eu só não quero que você esqueça que este é o corpo de Cristo. E que é no meio da comunidade que o Senhor se revela. Que este lugar, a comunidade, é extremamente importante. E eu falar que Jesus tem um valor muito grande para mim, eu tenho que fazer uma pergunta. Qual é o tempo que Ele tem na minha agenda? Porque toda pessoa muito importante para você, de muito valor, vai ter um tempo na sua agenda. Certo? De que maneira que eu e você estamos vivendo a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus? É importante a gente parar para pensar isso. Quanto vale Jesus para você? Por exemplo, você tem dons e tem talentos. A igreja às vezes padece, porque a igreja não tem, às vezes, algumas coisas que ela precisa. Por exemplo, uma pessoa na secretaria, uma pessoa na mídia, uma pessoa no ministério do louvor, uma pessoa que ajude de alguma área. A igreja precisa de pessoas ajudando. E de repente você tem uma habilidade, e você utiliza essa habilidade muito bem para ganhar dinheiro, para fazer a tua vida, e está tudo certo, é por aí mesmo.
Mas eu digo para você, como que você utiliza isto para Jesus? Como que você utiliza deste recurso para Jesus? Para abençoar o reino de Deus. Quanto vale Jesus de fato para você? Essa mulher, ela colocou tudo. Eu lembro de um dia que Jesus, tem um texto bíblico que Jesus está sentado numa sinagoga, numa celebração, e as pessoas estão ali, os religiosos chegam, e alguns colocam o seu dízimo, a sua oferta, enfim e tal. E aí vem uma senhorinha, e ela coloca uma pequena moeda, e todo mundo observa que ela colocou uma pequena moeda. E quando ela sai, Jesus olha para os discípulos e diz assim, ela colocou mais do que todo mundo. E aí os discípulos dizem, Senhor, mas a gente vê pessoas colocando um valor maior do que o que ela colocou. E Jesus diz, ela colocou tudo o que ela tinha. Ela não colocou o que sobrava. Ela colocou tudo o que ela tinha. De modo que eu quero que você hoje pense sobre qual é o real valor de Jesus na tua vida. Jesus sentado à mesa com os religiosos estavam ali duvidando de Jesus. Jesus chega a questionar os religiosos, dizendo, olha, eu entrei na casa de vocês, sentei à mesa, vocês não ungiram minha cabeça, vocês não lavaram meus pés, vocês não cuidaram de mim, não me receberam da maneira que deveriam receber. E aí Jesus fala de uma mulher que entrou e estava chorando com as suas lágrimas, derramando nos seus pés e limpando, enxugando com os seus cabelos. Sabe, às vezes a gente vai se tornando tão religioso e a gente perde a sensibilidade de que Jesus é uma pessoa e de que nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento de amor com Jesus. Ele é o nosso Senhor. E precisamos trazer Jesus para a nossa vida. E partilhar a nossa vida com Jesus. Esta mulher, ela não deu do que sobrava, não deu qualquer coisa, ela entregou o melhor, sem reservas. Segunda lição é essa: quem não reconhece o valor de Jesus, considera um desperdício qualquer entrega a Ele. A pessoa que não conhece Jesus, ela acha que é um desperdício gastar tempo com Jesus. É um desperdício investir no reino, ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Tem gente que acha que é um desperdício. Tem gente que acha que está jogando fora. E aí a pessoa diz, não, mas é que eu sei o que muitas igrejas fazem com dinheiro e tal. Isso é tudo conversa fiada. Porque se você está numa comunidade séria, porque é para você estar numa comunidade séria. Se você está numa igreja abençoada, uma igreja saudável, aqui a gente vive em comunidade, aqui a gente se ajuda. E aqui a gente coopera. E é um prazer para nós investir aqui. É um prazer para nós abençoar a casa. O dinheiro que nós colocamos aqui não é desperdício. É investimento no reino de Deus. É privilégio para os santos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus fica feliz. Eu lembro de uma irmã da comunidade, que ela ficou doente uma época, e aí ela ligava para nós, para a igreja, para ir lá buscar o dízimo na casa dela. Ela disse, pastor, fala para um presbítero, para um diácono, para vir aqui em casa, para pegar o dízimo. Aí com todo o jeitinho dela e tal. É maravilhoso quando a gente vê isso. Quando você olha e você vê que estar aqui, servir a Jesus, investir no reino, não é desperdício. É dádiva, é privilégio. Essa mulher, essa Maria,
que não é aqui a mãe de Jesus, é uma outra Maria, quando ela entra e ela tem o privilégio de abrir aquele perfume e derramar aos pés de Jesus, esta mulher, ela sabe que é um privilégio. Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, presta atenção, tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz o seguinte: para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haver conhecido. Eu achei linda essa frase. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haverem conhecido. Jesus é o que nós temos de maior valor. Quanto vale Jesus para você? Para aquela mulher, Jesus valia tudo. Para Judas, Jesus valia 10% do valor daquele perfume que a mulher estava despejando aos pés do Senhor. E olha que aquela mulher era uma mulher considerada na sociedade uma mulher separada de Deus. Ao contrário, Judas era um discípulo. Judas se preocupa mais com as perdas financeiras do que com a presença importante de Jesus. A terceira lição é essa: o valor de Jesus é revelado através da abundância que Ele proporciona. E a gente vê na multiplicação dos pães, a abundância. Jesus multiplicou 2 vezes os pães. A gente vê na transformação de água em vinho, Jesus fazendo a transformação. A gente vê também Jesus na pesca maravilhosa de Pedro, que acontece 2 vezes também. E a gente vê Jesus multiplicando. Viver com Jesus é viver uma vida em abundância. E a quarta lição: o valor de Jesus é maior do que qualquer bem que a gente possua ou busque. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que tem do jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele queria seguir Jesus. E um dia ele procurou Jesus e falou: mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? E aí Jesus falou: olha, você precisa cumprir todos os teus compromissos. E ele diz: eu cumpro, eu faço tudo. Ele começou a dizer tudo: eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu ajudo o pobre e tal. Aí Jesus faz uma pergunta para ele: faz tudo mesmo? Ele disse: faço. Aí Jesus diz: ó, falta uma coisa. Ele diz: o quê? Aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo que você tem, dá para os mais pobres e me segue. E diz que aquele homem ficou triste, aquele jovem saiu entristecido da presença de Jesus. O que Jesus queria que ele entendesse? Jesus queria que ele entendesse que o coração dele estava nas coisas que ele tinha e não em Jesus. Tem muita gente que até gosta de Jesus, mas o coração está em outras coisas. Jesus, Ele renunciou tudo por causa de mim e de você. Eu e você estamos aqui hoje porque Jesus renunciou tudo. Filipenses 2, Ele se esvaziou da sua glória, Ele veio, Ele se tornou homem, se tornou servo, Ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Jesus, Ele se entregou totalmente por causa de mim e de você. Ele renunciou tudo por causa de você. Se perguntasse para Jesus o quanto vale a Sara, Jesus ia responder: a Sara vale a minha vida. O quanto vale a Carminha?
Carminha vale a minha vida. Jesus, o quanto vale a Maria? A Maria vale a minha vida. Eu dou a minha vida por eles. Aí Jesus pergunta para cada um de nós: e eu? Quanto que eu estou valendo para você? Quanto que eu estou valendo para você? Quanto vale Jesus para você? Um dia Jesus foi numa casa e tinha duas pessoas que Jesus gostava muito, que era a Marta e a Maria. Essa Maria do perfume. Está lá em João capítulo 11. Jesus vai na casa e... Não é João capítulo 11, tá? Jesus vai na casa dessas duas mulheres. E aí, Marta vai fazer um monte de coisa. Ela queria fazer as coisas até para Jesus, mas fazer um monte de coisa. E Maria vai aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E aí chega um momento que Marta acha ruim e vai falar com Jesus. E aí Jesus fala para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte. E Marta não entende, porque ela está ocupada com muitas coisas. Mas o que Jesus queria dizer era: a melhor parte é estar comigo. A melhor parte é ter tempo comigo. O que eu quero que a igreja entenda hoje, falando sobre a mesa, é que a gente precisa convidar Jesus para fazer parte da nossa mesa. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Convidar Jesus para fazer parte da nossa história. E não deixar com que Jesus seja apenas um coadjuvante, que Jesus seja apenas um figurante, mas torne Jesus personagem principal da tua história. Torne Jesus personagem principal da tua história. O apóstolo Paulo, ele tornou Jesus o personagem principal da história dele. De modo que o que mais importava para o apóstolo Paulo era Jesus. E nós precisamos que a igreja volte a colocar Jesus no primeiro lugar na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus precisa estar no lugar central da nossa vida e da nossa história. Nós precisamos retomar isto como igreja e como povo de Deus. Entender que nós todos estamos aqui para servir a Jesus, para aprendermos com Jesus. Senão nós vamos nos tornar apenas religiosos, cheios de doutrinas, cheios de regras, sendo que o que Jesus quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, uma caminhada com Ele, que nós tenhamos prazer em estar com Ele. O que agrada o coração de Jesus não é você fazer uma matemática. Ah, eu já fiz isso, eu já fui na igreja tal coisa e tal. Quer ver uma coisa que entristece muito meu coração quando eu vejo, às vezes acontecendo? Uma pessoa, por exemplo, que tem um ministério, a pessoa só vem na igreja quando vai fazer o ministério dela. Só no dia que vai... Vou pegar um exemplo aqui, o pessoal do louvor, né? Então, no dia que vai cantar ou que vai tocar, aí vem na igreja. Passou esse dia, não tem prazer de vir. Não tem vontade de vir. Ah, pastor, mas é que fulano teve em casa, que teve um aniversário, que teve uma festa, que teve isso, que teve aquilo. Você está entendendo, gente? Eu estou sendo bem tranquilo com vocês. E eu quero, como pastor de vocês, eu preciso dizer algumas coisas que são importantes para você pensar. Eu não quero ficar aqui fazendo apenas pregações que te emocionem. Eu quero que você pense algumas coisas na tua vida.
para que eu e você não sejamos como Judas. Porque às vezes a gente acha que o que Judas fez é feio. Mas às vezes a gente diz, eu não vou dar esse tempo para Jesus, é muito tempo. É muito tempo. Eu não vou dar isso aqui para Jesus, é muito. Eu já fiz demais, eu já faço demais. Eu já entrego demais. Tem pessoas na igreja que não faz metade do que eu faço. Tem pessoas que não ajudam, e eu já ajudo, eu já faço. Ao contrário, meu irmão. Quanto vale Jesus para você? Quanto vale Jesus para nós? Quanto vale Jesus para a tua família? É importante a gente parar para refletir, para pensar sobre isto. E realmente dar prioridade para as coisas de Deus. Voltar a amar o Senhor. Voltar a amar a vida com o Senhor. A importância da gente estar junto aqui. O Judas, depois que ele fez a burrada, ele se arrependeu. Mas ele não buscou o Senhor de novo para consertar. Ele preferiu acabar com a sua vida. Eu e você podemos consertar. E Deus quer que a gente conserte. Porque a primeira coisa que Jesus foi fazer com Pedro, depois que Jesus ressuscitou, foi consertar o Pedro. O maior tesouro que eu e você podemos ter na vida, e é isso que a gente canta, você já percebeu que a gente canta isso toda hora? Que Jesus é o nosso maior tesouro, que Jesus é o nosso maior bem, que Jesus é a nossa maior riqueza, que Jesus é o que nós temos de melhor. O nosso maior bem é Jesus. A gente se reúne aqui na igreja por causa de Jesus. Você nunca viu aqui na igreja a gente falando de regras, de doutrina, falando que essa igreja é melhor do que a igreja ali do lado? Você nunca viu isso aí, você nunca vai ouvir aqui. Aqui a gente fala de Jesus. Aqui a gente prega Jesus. Aqui a gente diz para você que o maior valor, a maior riqueza que você tem é Jesus. Que o que muda a tua vida é Jesus. Aqui a gente diz para você que se você caminhar com Jesus e colocar Jesus no centro da tua vida, você vai ter a tua vida transformada como consequência desta caminhada com o Senhor. Maria, ela amava Jesus. E ela viu Jesus transformando a vida dela. Jesus era o maior tesouro que ela tinha. Há uma diferença muito grande entre servir o Senhor e se servir do Senhor. Maria estava querendo servir ao Senhor. Judas estava querendo se servir do Senhor. Tanto que ele pegou 30 moedas de prata em troca do Senhor. Eu não sei se tem alguma coisa que faz você deixar Jesus de lado. Colocar Jesus de lado na tua vida. É para você pensar. Para eu pensar. Mas nessa noite eu quero que você entenda que o que nós, igreja, temos de precioso é a pessoa de Jesus. E nós viemos aqui para adorá-lo. E nós vamos viver uma vida para adorá-lo, para exaltar o nome dEle. E nós vamos entregar a nossa vida por Ele. E nós vamos honrar o nome dEle. E nós vamos viver uma vida para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente canta isso, né? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu e você não somos Judas. Eu e você somos Maria.
Eu e você não somos Judas, nós somos Maria. Nós fomos chamados por Deus para entregarmos o que nós temos de precioso aos pés de Jesus. Um dia o Senhor falou para Abrão: Abrão, me dá teu filho. É fácil? Não. Isaac era um sonho de Abrão. E o Senhor falou: me dá teu filho. E o Abraão falou para o Isaac: vamos subir a montanha e vamos adorar o nosso Deus. Não foi fácil para ele, mas ele foi honrar o Senhor. O Senhor não queria o filho de Abraão, como o Senhor não quer o filho de ninguém aqui. O que o Senhor queria era que Abraão entendesse o que é mais importante. Igreja, é importante você crescer, Deus quer que você cresça. É importante você prosperar, Deus quer que você prospere. Você não faz ideia do que Deus vai fazer na tua vida e na vida da tua família nos próximos anos. Você não tem ideia. Você não tem ideia das bênçãos que Deus tem preparada para derramar sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa. Mas nós entendemos que nós estamos aqui por causa dEle. E nós vamos gastar a nossa vida em nome dEle, para a glória dEle. E nós vamos ver Ele cuidando da nossa vida, e nós vamos ver o que é uma vida com Ele, uma vida ao lado dEle. E nós vamos ver Deus fazendo milagres através dessa igreja, transformando essa cidade, transformando esse estado, transformando a vida de milhares de pessoas. O Senhor Jesus trabalhando e agindo, porque Ele está em cada um de nós, porque Ele age em cada um de nós, Ele vive em cada um de nós, porque nós decidimos dizer aquilo que Pedro disse, aquilo que Paulo disse: importa que Ele cresça e que nós estejamos diminuindo. Paulo disse: agora já não sou mais eu, mas é Cristo em mim. É Jesus crescendo e vivendo em nós. Nós não estamos aqui para exaltar a nossa pessoa, mas a pessoa de Jesus. É Jesus. É sobre Ele. Toda vez que você vem na igreja, você vem para ter um tempo com Ele, em comunidade, porque Jesus está em cada um de vocês. Jesus está em cada um que está aqui. Eu estou olhando para vocês e estou vendo Jesus em cada um de vocês. Jesus está em cada um de vocês. Jesus está neste lugar, Jesus se manifesta no nosso meio. Jesus se torna visível quando nós nos reunimos. A glória dele se manifesta quando nós nos reunimos. E é maravilhoso quando a gente permite que Ele vá tomando conta da nossa vida, que Ele vá reinando na nossa vida, que Ele vai governando a nossa vida e a nossa caminhada. É maravilhoso quando você toma uma decisão no teu trabalho, toma uma decisão na tua escola, toma uma decisão na tua vida, e essa decisão tem a ver com ser um servo de Jesus. Eu sou um servo de Jesus, eu estou servindo a Jesus. E pode ter certeza que isto vai te prosperar, pode ter certeza que isto vai honrar o teu nome. O Senhor disse para Abraão, quando Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei você e toda a tua família, tornarei o teu nome grande na terra, irei te prosperar em todo lugar. Mas existe um princípio: de que Ele seja tudo, de que Deus seja tudo. E a gente fica às vezes nessa luta interna da gente, né, entre eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou querer do meu jeito, eu vou querer do jeito de Deus. Meu irmão, você quer se dar bem? Quer ter um final abençoado, próspero? Quer ter um caminho excelente? Se entregue totalmente para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ame Jesus de todo o teu coração. Sirva a Jesus com todas as tuas forças. Tenha Jesus como o teu grande valor, o teu maior valor.
a tua maior riqueza. Jesus perdoa todos os teus pecados. A religião aponta para você e diz: você é um pecador, você é uma pecadora. A religião faz isso. Jesus olha para você e diz: eu te amo, e eu morri por você, e eu quero santificar a tua vida, restaurar a tua vida. Jesus muda a história de cada um de nós. Por isso, a gente o serve. Eu quero terminar minha palavra aqui, dizendo para você isso. Primeiro fazendo a pergunta, né? Quanto Jesus vale para você? Às vezes as pessoas vão achar estranho, por exemplo, um casal que cuida de filhos, que cuida de casais, ou que ora, ou que, sabe, as pessoas do mundo acham estranho, né? Como que vocês pegam um dia da semana de vocês, tão corrido, a única noite que vocês têm, e vocês vão lá cuidar de pessoas? O mundo não entende. O mundo nunca entendeu como uma mulher, que nem a Madre Teresa de Calcutá, ficava cuidando lá de 2.000 leprosos. Gente que cheirava mal. Era um cemitério de pessoas que não tinham morrido ainda. E aquela mulher ficava ali no meio daquele. As pessoas não entendiam. Um dia perguntaram para ela por que ela fazia isso. Ela falava: por amor. Aí um ex-presidente falou: olha, nem por $1 milhão eu faria o que a senhora faz. Ela disse: eu também não faria por $1 milhão, porque tem coisas que a gente só faz por amor. Tem coisas que a gente só faz por amor. E o nosso relacionamento com Jesus deve ser sempre um relacionamento por amor. Olha o que Jesus falou. Toda a lei se resume em 2 frases: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a si mesmo. Você está preocupado com o que na sua vida? Tem gente que, sabe, não se envolve. Eu quero que você se envolva com Deus, se envolva com a igreja, se envolva com o reino. Se envolva com as coisas de Deus. Meu Deus, vamos nos envolver, vamos trabalhar, vamos servir. Vamos caminhar juntos, vamos fazer a coisa acontecer. Vamos dar mais tempo para Deus. Vamos fazer a obra do nosso Deus. O que você tem feito com a saúde que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as possibilidades que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com a família que o Senhor tem te dado? A gente é tão rico. A gente é tão abençoado. E a gente precisa retribuir isso para Jesus. E pode ter certeza que tudo que você fizer para Jesus tem volta. Tem volta. Jesus está cuidando. Andar com Jesus, servir a Jesus, é andar no caminho certo. Andar no caminho certo. Hoje eu quero deixar essa palavra para você. E eu quero que você vá para casa pensando. É uma palavra até diferente, um jeito diferente de eu pregar. Não faço assim geralmente. Mas eu quero hoje que você vá para casa com essa pergunta: quanto Jesus vale para mim? Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. Sabe o que era 30 moedas de prata no Antigo Testamento? Era o preço do escravo mais barato. O escravo mais barato custava 30 moedas de prata no Antigo Testamento. E é esse o valor que o Judas deu para Jesus. A Maria deu tudo o que ela tinha, o que ela tinha de mais precioso. E eu quero dar o que eu tenho de mais precioso para Jesus. E eu quero que a igreja também esteja fazendo isso.
Vamos dar o que nós temos de mais precioso. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar dos nossos jovens, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos cuidar dos nossos casais, vamos cuidar das nossas famílias, vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, servindo e colocando tudo diante de Jesus. Que eu e você estejamos oferecendo sempre o nosso melhor. Amém?